Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 2, verso 27, orações dos semideuses. Nesse domingo, na Ecovila Vrajadama, então o verso é o seguinte, vou ler sozinho. Ekayano Saudvipalas Trimulas Chatura Sapanchavida Sadatma Saptatwagasta Vitapunavacho Dashata Divrikagori Adibrikshaha. Então a tradução, palavra por palavra. Ekayanaha, o corpo de um ser vivo depende por completo dos elementos materiais. Asal, isto, Dvipalaha, neste corpo sujeitamo-nos à felicidade e sofrimento materiais, os quais resultam do karma. Trimulaha, tendo três raízes, os três modos da natureza, bondade, paixão e ignorância, com base nos quais o corpo é criado. Chatura Saha, quatro raças, os sabores. Aí tem uma nota de pé de página. Assim como a raiz de uma árvore extrai água, raça, da terra, o corpo saboreia Dharma, Artha, Kama e Moksha. Religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação. Essas quatro classes de raças, essas são as quatro raças, quatro classes. Estas são quatro classes de raças, ou sabores. Voltando aqui, Panchavidha, que consistem em 5 sentidos, os quais se adquire conhecimento: os olhos, os ouvidos, o nariz, a língua e o tato. Sat Atma, 6 circunstâncias: lamentação, ilusão, velhice, morte, fome e sede. Saptatwak, que tem 7 coberturas: pele, sangue, músculo, gordura, osso, medula e sêmen. Astavitapaha, 8 galhos, os 5 elementos grosseiros, terra, água, fogo, ar e éter, e também a mente, a inteligência e o ego. Nava Akshaha, 9 orifícios. Dashachadi, 10 espécies de ar vital, que se assemelham às folhas de uma árvore. Dvikagha, 2 pássaros, a alma individual e a superalma. Ri, na verdade, Adibrikshaha, esta é a árvore ou construção original do corpo material, quer individual, quer universal. Agora vem a tradução dada por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. O corpo total e o corpo individual têm a mesma composição. Pode ser chamado figurativamente de a árvore original. Desta árvore, cujo solo que a mantém é a natureza material, surgem 2 espécies de frutos: o gozo trazido pela felicidade e o sofrimento produzido pelo infortúnio. A causa da árvore, formando 3 raízes, é a associação com os 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Os frutos da felicidade corpórea têm 4 sabores: religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação, que são experimentados através dos 5 sentidos, os quais se adquire conhecimento em meio a 6 circunstâncias: lamentação, ilusão, velhice, morte, fome e sede. As 7 camadas da casca que cobrem a árvore são pele, sangue, músculo, gordura, osso, medula e sêmen. E os 8 galhos da árvore são os 5 elementos grosseiros e os 3 elementos sutis: terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. A árvore do corpo tem 9 orifícios: os olhos,
os ouvidos, as narinas, a boca, o reto e os órgãos genitais. E 10 folhas, os 10 ares vitais que passam através do corpo. Nesta árvore do corpo pousam 2 pássaros. Um é a alma individual e o outro é a superalma. Agora, o significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este mundo material é composto de 5 elementos principais: terra, água, fogo, ar e éter, todos os quais emanam de Krishna. Embora os cientistas materialistas talvez aceitem esses 5 elementos primários como a causa da manifestação material, os estados grosseiro e sutil desses elementos são produzidos por Krishna, cuja potência marginal também dá origem às entidades vivas que atuam neste mundo material. O 7º capítulo da Bhagavad Gita afirma claramente que toda a manifestação cósmica é uma combinação de 2 energias de Krishna, a energia superior e a energia inferior. As entidades vivas são sua energia superior e os elementos materiais inanimados são sua energia inferior. Na fase inativa, tudo repousa em Krishna. Os cientistas materialistas não podem fazer essa análise completa da estrutura do corpo material. A análise dos cientistas materialistas refere-se apenas à matéria inanimada. Mas isto é inadequado, pois a entidade viva é inteiramente distinta da estrutura corpórea material. No Bhagavad Gita 7.5, o Senhor diz: Aparayamitastvanyam prakritim vidi me param divabhutam mahabaho yeyedam dharyate jagat. Além dessa natureza inferior, ó Arjuna, de braços poderosos, existe minha energia superior, que consiste em todas as entidades vivas que estão lutando com a energia material e sustentam o universo. Embora emanem de Krishna, a suprema personalidade de Deus, os elementos materiais são elementos separados que são mantidos pelos elementos vivos. Como se indica através da palavra Dvikaga, os elementos vivos deste corpo assemelham-se a 2 pássaros pousados numa árvore. Ka significa céu e Ga, aquele que voa. Logo, a palavra Dvikaga refere-se a pássaros. Na árvore do corpo existem 2 pássaros, ou 2 elementos vivos, e eles são sempre distintos. No Bhagavad Gita 13.13, o Senhor diz que Kshetragyam chapimam vidhim sarva kshetreshu bharata. Ó descendente de Bharata, é bom compreenderes que em todos os corpos também sou o conhecedor. O Kshetragya, o proprietário do corpo, também se chama Khaga, a entidade viva. Dentro do corpo há 2 Kshetragyas, a alma individual e a superalma. A alma individual é proprietária de seu corpo individual, mas a superalma está presente nos corpos de todas as entidades vivas. Semelhante análise e compreensão completa da estrutura corpórea pode ser obtida apenas na literatura védica. Quando 2 pássaros adentram a copa de uma árvore, pode-se considerar tolamente que os pássaros tornaram-se unos com a árvore ou fundiram-se nela. Mas não é isso que realmente ocorre. Pelo contrário, cada pássaro mantém sua identidade individual. De modo semelhante, a alma individual e a superalma não se tornam unas, nem se fundem na matéria. A entidade viva está em íntimo contato com a matéria, mas isto não quer dizer que ela se funde nela ou mistura-se com ela. Asango Yayam Purasha. Embora os cientistas materialistas considerem erroneamente
que o orgânico e o inorgânico, ou o animado e o inanimado, estejam integrados um ao outro, o conhecimento védico tem sido mantido confirmado ou escondido, mas todo ser humano precisa realmente compreendê-lo. A moderna civilização, baseada na ignorância, está ocupada em analisar apenas o corpo, e com isto chega-se à conclusão errada de que a força viva dentro do corpo é gerada sob certas condições materiais. As pessoas não têm informação acerca da alma, mas este verso fornece a explicação perfeita de que existem duas forças vivas, Dvikaga, a alma individual e a superalma. A superalma está presente em todos os corpos. Ishvara Sarvabhutanam Hridesharjuna Tishtati. Ao passo que a alma individual situa-se apenas em seu próprio corpo, Dehi, e transmigra de um corpo a outro. Muito interessante, interessantíssimo. Aqui esse tema é de Sankhya, que faz a diferença entre matéria e espírito, e também é o tema do Vedanta Sutra, que descreve exatamente o enredamento e o desenredamento da alma individual na matéria. E o Srimad Bhagavata é o comentário perfeito do Vedanta Sutra. Então aqui ele traz esse tema e Prabhupada faz esse significado maravilhoso. A impressão que me dá ao ler um significado assim de Prabhupada é que, às vezes, Prabhupada entra em detalhes e fala os nomes em sânscrito, tudo. E às vezes, como aqui, ele não entra em detalhe. Como o leitor pode estar estudando paralelamente, como é o caso, por exemplo, agora do grupo Bhakti Shastri, que está aqui reunido na Ecovila Vrajadama, e de inúmeros devotos que estão fazendo o curso Bhakti Shastri online, esse tema é bem conhecido. Então, porque estão estudando. E quando o Prabhupada não dá os nomes em sânscrito, dá para pensar, os estudantes estão identificando. Então aqui foi falado de Paraprakti, Aparaprakriti, que são os termos usados no Bhagavad Gita. Foi falado de Kshetra e Kshetragya, né? O corpo, e Kshetragya, o conhecedor do corpo, que é capítulo 13 do Bhagavatam, que são os dois conhecedores do corpo, e aqui foram apresentados como Dvikaga, os dois pássaros, né? E no Bhagavad Gita se apresenta os dois pássaros verdes, e dá esse mesmo exemplo, porque é dos Upanishads. O exemplo dos dois pássaros verdes que entram na copa de uma árvore verde. E parece que eles se fundiram. Quem está tentando fazer aquela técnica de identificar pássaros, tem um nome, e que é um tipo de passeio que se faz na floresta com binoclinhos assim para poder identificar os pássaros. E tem os peritos mandam todo mundo fazer silêncio e ver, aqui tem tal pássaro, a plumagem dele é assim, 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 vamos tentar identificar. Aí todos eles ficam procurando até que alguém descobre e fala, está ali, olha, naquele galho da árvore e tal. Então, essa pessoa que tem que identificar a alma individual imersa em toda a existência material, que ela é Paraprakriti, ela é a potência superior da pessoa suprema, mas ela está fundida dentro ela está perdida, para não usar essa palavra que está diretamente relacionada com a explicação sobre o Brahman. Então, ela está assim, perdida dentro da natureza material e parece que tudo é um. Ela mesma pensa, eu sou assim porque a minha tendência, a minha natureza é essa. E ela defende, sim, a minha natureza. O próprio Bhagavad Gita diz que a gente deve trabalhar de acordo com a própria natureza.
Então ela fica muito consciente da sua natureza material. Porém, se a gente estudar os próximos capítulos do Bhagavad Gita, depois que fala sobre isso, vai dizer que a nossa verdadeira natureza é a alma espiritual, Satchidananda, e que a gente precisa se identificar com isso, e não com aquela outra tal natureza do Chaturvarnya Mayashristam, que são os 4 tipos de energia criados por Krishna para a existência material. Então a gente vai entender a situação da gente à medida que a gente vai adquirindo o conhecimento como este aqui. Então, o significado de Prabhupada, depois, vocês observaram, né, que é uma árvore, aí tem que ver de novo, né? Uma árvore, a árvore original, que sai desta árvore, cujo solo que a mantém é a natureza material, surgem 2 espécies de frutos, né? Então, é uma árvore, 2 frutos, o gozo dos sentidos e a felicidade, 3 raízes, trimula, uma designação dos 3 modos da natureza que não tem no Bhagavad Gita. Para quem estuda os 3 modos da natureza dentro do Bhagavad Gita, como agora recentemente uma aluna do Bhakti Shastra Sita fez um trabalho sobre os 3 modos da natureza, e todos nós estudamos o 14º capítulo e a aplicação dos 3 modos da natureza de acordo com a fé, de acordo com as qualidades divinas, né? E não divinas, de acordo com as 7 categorias encontradas dentro do capítulo 18, e a gente viu tudo isso de acordo com os 3 modos da natureza. Aqui agora tem uma designação extra, que quem faz um trabalho pode dizer, no canto 10, capítulo 2 do Srimad Bhagavatam, no verso número 27, o Bhagavatam apresenta os 3 modos da natureza numa imagem alegórica das 3 raízes de uma árvore, e põe entre parênteses, trimula, mula é raiz, e trimula, as 3 raízes. Então, já vimos uma árvore original, 2 frutos, 3 raízes, aí 4 sabores, as 4 raças, chaturasa, religiosidade, desenvolvimento econômico e liberação, os assuntos que nos interessam dentro desse mundo material, né? Religiosidade, desenvolvimento econômico, por aí vai, né? Alguns voltados para o capitalismo original, para o seu próprio benefício, outros com uma visão mais socialista, para a sociedade humana de um modo geral. Mas desenvolvimento econômico conta, liberdade, dharma, desenvolvimento econômico, artha, gozo dos sentidos, kama, e liberação, moksha. Então aqui apresenta esses 4 purusharthas, essas 4 atividades das pessoas, né, que são vistas aqui então como os 4 sabores, as coisas que nos motivam. O que é que nos motiva a viver nesse mundo? A religião, a religiosidade, o dharma. O que nos motiva ainda? O desenvolvimento econômico. O que mais nos motiva? O gozo dos sentidos. E o que motiva? A salvação, a liberação. O que nos motiva também. Então o ser humano tem esses 4 sabores. Depois são experimentados através dos 5 sentidos. Aí os 5 sentidos para adquirir conhecimento, que também é um assunto tanto do Bhagavad Gita como também do Vedanta Sutra. Aí vem as 6 circunstâncias que o indivíduo se envolve: lamentação, ilusão, velhice, morte, fome e sede. A gente se envolve em tudo isso. São as 6 circunstâncias que a gente se envolve. Aí vem as 7 camadas da casca da árvore. Imagine, né? Pele, sangue, músculo, gordura, osso, medula e sêmen. E os 8 galhos da árvore
são os 5 elementos grosseiros e os 3 elementos sutis. Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. Depois, os 9 orifícios, que também aqui são mencionados. Depois, as 10 folhas. A árvore tem 10 folhas. Os 10 ares vitais. Prana, Apana, Vyana, Udana, Samana e outros. Depois, nesta árvore do corpo, então esta é a árvore do corpo e a árvore do universo. Está tudo aqui, também as 7 camadas, está tudo também assim. Aí vem, pousam 2 pássaros. Então o corpo e os pássaros são diferentes. Nessa árvore pousam 2 pássaros, que são chamados, a árvore, o corpo é chamado Kshetra, e o conhecedor do corpo, Kshetragya. E o que ele tem a conhecer é Geyam, não é? Então, Geyam, o objeto de conhecimento, o objeto de estudo, de pesquisa, Geyam. Então, aí, aqui, a alma individual e a superalma estão pousadas dentro da árvore da vida, fundidas, ou melhor, perdidas aí dentro, né? Assim, e a superalma, esperando que a alma, a Jivatma, se interesse por ela e comece a procurá-la como Geyam, o objeto de conhecimento. Então, um pássaro que está comendo os frutos da árvore, esse pássaro que está comendo os frutos da árvore, é a alma individual, a Jivatma. E quando ele come os frutos da árvore, ele se envolve nas atividades fruitivas, cada vez mais. E o outro está lá parado, só observando o pássaro comer os frutos e pensando: está comendo isso, vai ter tal reação. Está comendo aquele outro, vai ter tal outra reação. A superalma, Paramatma, está simplesmente observando. Então, mas quando o pássaro faminto, interessado em Dharma, Artha, Kama e Moksha, dentro desse mundo material, para e pensa: qual é o meu verdadeiro objeto de conhecimento? Eu estou pensando que o meu objeto de conhecimento aqui são os frutos da árvore. Mas não pode ser só isso, porque eu como e depois eu tenho mais fome. Eu como e mais fome. Eu como e mais fome. Não paro de comer, não paro de ter fome. Deve ter alguma coisa que me sacie para sempre. Aí ele vai fazer a pesquisa, e qual o objeto de pesquisa que ele vai ter que procurar? A superalma. E à medida que ele procura conhecer a verdade absoluta, ele vai se orientando, ele vai orientando os seus sentidos em busca de conhecimento, ele vai orientando os objetivos Dharma, Artha, Kama e Moksha, e acrescenta mais um, que é Prema Pumartha, Mohan, que é o mais elevado de todos. Então é Dharma, Artha, Kama, Moksha e Prema. Prema são os Pumartas. E Prema Pumartha Mohan o Prema é o maior Mohan de todos os Pumartas, que são os 4, Dharma, Artha, Kama e Moksha. Então, o indivíduo passa a fazer essa pesquisa. Eu tenho que descobrir a verdade absoluta. Eu tenho que sair dessa rotina de somente a religiosidade mundana, que é do Karma, né? Como a gente estuda, que antes, dentro do progresso da consciência no mundo material, como a pessoa atua? A pessoa atua como o pássaro procurando os frutos da árvore, né? A pessoa procura. Então, nessa fase, ele é chamado, nessa fase dele, pode-se classificá-lo como um vikarmi, porque as suas atividades são inteiramente desligadas de orientação. Ele está comendo o que dá vontade de comer, o que ele quer comer, o que é gostoso, o que vai dar energia, força para viver. Então ele está simplesmente interessado em viver, como aqueles
como os materialistas, que são interessados pelo objeto de estudo Lokayata. Loka significa mundo material. Então, a realidade é a realidade que está aqui, a um palmo do meu nariz, que é este mundão. Lokayata é o objeto de estudo dos Charvakas, um dos 9 sistemas filosóficos. Este heterodoxo, que não faz parte dos 6 ortodoxos, este heterodoxo que não aceita os Vedas. Então, como os Vikarmis, eles só querem desfrutar do mundo. Eles seguem a filosofia Lokayata. O único Shastra deles é esse. É como viver bem dentro desse mundo material. Então, mas os Vedas atraem, de alguma forma, a atenção da alma condicionada. E ele, então, se volta para os Vedas e, ao estudar os Vedas, eles vão entender karma. Quando eles entendem que cada ação tem uma reação e que existem ações piedosas que determinam qual a reação, eles, por inteligência, eles vão dizer, não, peraí, se fazendo isso eu vou obter esse resultado aí, eu vou querer esse resultado. Aí eles começam a pensar em austeridade, penitência, religiosidade, sacrifício. Eles vão pensando nisso, que é o tema dos karmis. Eles já não são mais filosoficamente um vikarmi. Agora ele filosoficamente é um karmi. Ele vai seguir toda a imensa literatura karmakanda. E ele passa a ser chamado de um karmakandiya, ou seja, aquele que segue a literatura karmakanda, um karmi, tecnicamente chamado. Então, na evolução ele chega nesse ponto, mas ainda assim eles vão adorar os semideuses, vão começar a compreender a formação desse universo, a gênese de tudo isso. Ele vai começar a identificar diferentes personalidades responsáveis que podem ser agradadas. Quando eu agrado tal personalidade, eu obtenho tal benefício. Então eu vou agradar tal personalidade. Como é que se agrada tal personalidade? Com esse tipo de atividade. Como é o nome dessa atividade? Yagya. Então eu vou fazer esse Yagya para essa tal autoridade. Esses caras estariam no Sakama? Sakama Karma Yoga é classificado como yoga. A classificação é yoga. Sai da classificação Sakama Karma. Yoga significa união com Krishna. Então, Sakama Karma Yoga é apresentada como parte do serviço devocional, como a evolução já de Bhakti, já é da seção Upasanakanda dos Vedas. A seção Upasanakanda dos Vedas, quando trabalha a categoria filosófica ação, que é feita de acordo com os 3 modos da natureza, faz o pesquisador se dirigir para o modo da bondade e mudar o seu objeto de pesquisa. Em vez de buscar unicamente o seu interesse, ela busca o seu interesse krishnaizado. Isso é Sakama Karma Yoga. Sakama Karma é diferente. Sakama Karma é simplesmente a ação movida por apego ao fruto dela, ao fruto da ação. Agora, com yoga, a palavra yoga muda. É como está no Bhagavad Gita. Então, na vastidão de literaturas, nós vamos encontrar uma quantidade imensa de literatura karma kanda, que às vezes até apoiam um pouco o comportamento humano, a organização Varnashram e tal, do comportamento humano, mas precisam sempre ser krishnaizadas e não ser simplesmente feitas para a satisfação dos devas, dos semideuses. Então, no momento que a pessoa transfere os seus interesses e passa então a viver uma experiência de Sakama Karma Yoga, já isso também é parte da literatura Upasanakanda.
Dentro da literatura, dentro da divisão Upasanakanda dos Vedas, vamos encontrar uma subdivisão, uma subseção chamada de Bhakti Kanda. Nessa trata exclusivamente de Bhakti puro. Os livros dos Goswamis são classificados, dos Goswamis de Vrindavana, são classificados como literatura Bhakti Kanda dentro de Upasanakanda. Então, o Upasanakanda trata de quê? Trata de Bhakti. Mas quem é que trata de Uttama Bhakti, de Bhakti puro? Quem é que trata disso? É a seção, dentro de Upasanakanda, a seção Bhakti Kanda, a subseção. Então, em termos de literatura védica, nós temos toda essa organização que podemos trilhar, mas precisamos estar muito atentos para a nossa condição como pássaro verde. O pássaro verde, o passarinho verde. Qual é a minha relação com a árvore da vida? Qual é a minha relação com a árvore da vida? Eu vou pousar na árvore, ignorando o outro pássaro que está ao meu lado, e simplesmente vou traçar todos os frutos dessa árvore e vou comer à vontade, vou simplesmente me divertir nessa árvore? Ou eu vou dar uma paradinha, silenciar, recolher os meus sentidos para dentro de mim mesmo, assim como a tartaruga faz com os seus membros quando há perigo? Vou recolher, vou então buscar, identificar um nível de conhecimento que me traga uma satisfação interior. E então vou estabilizar a minha consciência buscando um gosto superior, como ensina no Bhagavad Gita. É isso que eu vou fazer, então eu vou agora olhar quem é esse companheiro aqui que parece tanto comigo. É verde que nem eu, mas que está aqui na maior tranquilidade do mundo, só olhando de um lado para outro o que acontece dentro dessa árvore, como se fosse uma testemunha. Quem é essa outra personalidade? Então, nesse momento, ele dá início à busca pelo objeto de conhecimento, suprema personalidade de Deus. Então, ele passa a procurar Krishna na forma da superalma internamente. Então, ele vai buscar regular o seu corpo. Então, ele vai ver que os modos da bondade, os modos da natureza atuam constantemente. Então, ele precisa regular as suas atividades de acordo com os modos da natureza, porque são os modos da natureza que ditam o que devemos fazer. E nós levantamos a bandeira da liberdade, mas o que está escrito lá na bandeira liberdade deveria ser escrito simplesmente gunas. Eu estou agora sendo influenciado pelos gunas. É assim que é outra versão do tema liberdade que a gente levanta. A gente levanta a bandeira da liberdade, mas simplesmente é isso. Eu agora estou aqui sendo guiado pelos gunas. Não é diferente de quem não tem liberdade. Todos dentro deste mundo material, em algum grau, está aprisionado. Tem um tipo de pena de prisão cumprindo dentro deste universo Mahatattva fechado e com várias camadas, aqui de 7 camadas de casca para ultrapassar as 7 camadas da árvore, para ultrapassar. Então, todos estão dentro desse presídio. Mas existe, dentro do labirinto do presídio, existe uma porta de saída, existem métodos para sair. A boa disciplina, o bom comportamento, o arrependimento dos crimes cometidos, a compreensão do mal que é o enredamento material e a determinação firme, mantendo sua inteligência, como explica Bhagavad Gita 2 vezes, Vyavasayatmika Buddhi. E o que é que
perturba esse foco? Quais são as duas grandes ameaças para esse foco? Opulência material e gozo dos sentidos. Explica Krishna no Bhagavad Gita. Então eu vou manter o foco e enquanto mantenho o foco, tenho que observar que eu não seja influenciado pelo gozo dos sentidos e pelo desejo de opulência material. Porque isso aí implica em um trabalho muito duro, em uma atitude de atacante para dentro do mundo material, para buscar o gozo dos sentidos, uma atitude proativa que vai roubar toda a minha energia e eu não vou ter energia para me dedicar à vida espiritual. Então, todo esse enredamento material é trabalhado filosoficamente em Sankhya, para que a pessoa identifique o que é matéria e o que é espírito. Ela aprenda através de yoga como krishnaizar toda a sua vida. Então ela parte para compreender os purusharthas, dharma, artha, kama e moksha, krishnaiza tudo isso. A religião, ele vai buscar agora a essência da religião. O desenvolvimento econômico, ele vai buscar a sua subsistência dentro desse mundo material para manter o ar vital funcionando. Gozo dos sentidos vai oferecer tudo para Krishna, até a pizza vai oferecer para Krishna. E moksha, liberação, ele não quer mais fundir-se na opulência da pessoa suprema, perdendo a sua identidade. Ele vai querer Krishna Prema. Então, assim ele se localiza dentro desse mundo material. Este é o caminho do Vedanta Sutra, esse é o caminho do Bhagavatam. E o Bhagavatam, com inúmeras histórias contando enredamentos, desenredamentos. Por exemplo, a aventura de Devahuti. Devahuti como uma princesa, filha de Manu, que tinha uma opulência fantástica. Ela era uma garota que vivia dentro de uma cidade, dentro de um palácio, que tinha a extensão de uma cidade. Era uma casa. Então, muito bem organizada, todas as ruas arrumadinhas, parecendo as ruas da Suíça. O Saradeva, pai do Bhagavad Prasada, sempre me manda fotos das ruas da Suíça e diz: impossível andar nessas ruas e não lembrar do Senhor. Aí com as calhas de esgotamento, Maharaj, para sair assim, é tudo arredondado, assim, o meio-fio arredondado, aí modifica a natureza do material usado para o calçamento, aí vem a calçada onde as pessoas andam, diferente da rua onde passam os carros. Ele diz: impossível não lembrar, ele manda esse tipo de foto para mim. Então, toda essa existência material, toda a nossa busca dentro da existência material deve estar focada na busca do objeto de conhecimento que é Krishna. E nessa, eu acho até que eu perdi um pouco o fio da meada. Devahuti. Sim, Devahuti. Então Devahuti vivia num lugar, numa cidade, num palácio, que tudo era assim. A rua era um pouco melhor do que a da Suíça, sabe? Então os jardins eram perfeitos. E ela vivia ali. Dayananda Maharaj conta que um dia, com muito entusiasmo, assim, ele contando essa história, então ela estava, e o Bhagavatam descreve assim, e ele conta com muito entusiasmo. Então, um dia ela estava brincando, jogando bola, assim, como às vezes a gente vê alguém aqui na nossa quadra de basquete exercitando, treinando para depois, na hora do jogo, ganhar e fazer cesta e tal. Ela estava brincando com a bola quando alguns Gandharvas passaram em seus aeroplanos, contemplando a beleza daquele palácio, fazendo um turismo intergaláctico. Assim, então eles vieram com sua nave espacial e deram rasante assim no palácio, porque era tudo muito bonito, as ruas, as calçadas, os jardins. Ele deu um rasante e descobriu aquela menina linda.
Então ele ficou olhando, perdeu o controle da direção e pá, caiu, se estatalou no chão, dentro do palácio. Aí quando vieram os guardas de trânsito, ali disseram, o que aconteceu? Mas, essa personalidade aqui não é desse planeta. Já sabemos, a menina estava brincando ali, jogando bola, era muito bonita. Ele foi olhar para a menina e teve um acidente aéreo e caiu. Então os pais foram falar e disseram, bom, nossa princesa já não é mais uma menininha. Ela agora já está atraindo a atenção de outras pessoas, ela deve se casar. Isso tudo está no Bhagavatam. Então, eles foram procurar um marido adequado para apresentar a filha, porque ela só conhecia a galera da família e os servos da família. Eles queriam apresentar para ela e levaram ela para o... como é o nome do marido dela? Do Muni. Meu Deus, como eu esqueci isso. Bom, então ele leva para o yogi, o Muni que está ali meditando há não sei quanto tempo. Não é Kashyapa, não é? Aí ela está ali, Kardama Muni. Então ela vai lá e ele está lá com os dreads dele assim, há anos e anos fazendo meditação, as costelas todas aparecendo assim, nem a barriga mais do que chapada, era assim, côncava, assim, e estava lá meditando. Então ele pensa que aquela pessoa era um bom marido para a filha. Mas a filha era imagine, Hridayanath Maharaj conta que ela nunca tinha repetido uma roupa. Sabe o que é isso, né? Nunca repetiu uma roupa. Até esse momento, tomava banho e vestia uma roupa nova. E tomava banho e vestia uma roupa nova. Cada vez que ela trocava roupa era nova. Aí ela vai fazer um casamento o pai vai fazer um casamento com o yogi, que está lá não sei quanto tempo, com os cabelos todo emaranhado de poeira, aquela coisa toda, as placas de poeira assim no corpo, com o orvalho da noite e a poeira e tudo, tudo. Era assim que ele estava. Aí o pai, abreviando a história, o pai fala com ele e tudo, ele diz, tá bom. E a menina, disseram para ela, você vai ficar aqui, vai se casar e tal. Ele é um yogi, explicou as atividades dele. Ela ficou olhando e disse, não tem fogão para cozinhar, não tem cozinha, não tem nada. O camarada não fala, fica aí só de olho fechado, vou fazer o mesmo que ele está fazendo. Aí ela ficou na frente dele, fazendo a mesma coisa, observava a respiração dele e ia bem devagarzinho, porque ele já estava controlando muito bem tudo, né? E ela foi lá e fez todo o processo de yoga e começou a seguir. O que aconteceu com ela? O cabelo foi crescendo, a poeira foi juntando, os dreads foram se formando, e o cara lá, um dia ele abriu o olho. Quando ele abriu o olho, ele viu aquela figura na frente dele. E aí ele se apaixonou. Mas ele não se apaixonou porque ela estava feia, ele se apaixonou porque ele tinha visto ela linda e agora ele viu que ela seguiu ele. Então ele disse, meu Deus, mas ela é filha de Manu, ela vivia naquele palácio famoso que é ponto turístico aqui. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que dar algo melhor que o pai dela. Que os marmanjos fiquem sabendo que quando se casa com alguém, com uma moça, deve dar o que o pai dava e mais um pouco, tá? Então, fiquem sabendo disso. Então ele pensou, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer agora? Aí ele disse, já sei. Com meu poder místico eu vou fazer um palácio, porém voador. Não vai ser do mesmo tamanho do pai, vai ter tudo que ela precisa, mas ser voador. O palácio do pai dela não voa, então é superior ao do palácio do pai dela. E foi o que ele fez. Primeiro, disse para ela que se dirigisse ao rio para tomar banho, etc. Aí apareceram um monte de meninas para ajudar ela a pentear o cabelo, desembaraçar aquele cabelo todo, e um monte de coisa. E ela fez um trabalho e sai de novo toda linda. Comeu um monte de coisa boa, rapidamente
ganhou a forma, a cor, tudo, ficou de novo uma pessoa normal e ele também, e aí foram viver. E ele disse, com uma condição, tá? Quando tivermos um filho, e esse filho tiver adulto, eu vou tomar sannyasa. Aí ela, tá bom, naquele momento, as mulheres mais cultas sempre concordam, né? Na hora do vamos ver, que o bicho pega. E foi o que aconteceu. Quando o Kardama Muni viaja, diz para ela, estou tomando sannyasa, tá? Tchau. Nosso filho está aí, Kapila Deva. Aí ela, mas como é isso? Ele disse, não lembra não? A gente falou sobre isso. Tá, tchau. Tchau, tudo bem. Fala com ele aí. Aí ela vai para o filho e tem então toda a teoria de Sankhya. O filho, Kapila, vai descrever para ela sobre Sankhya, a filosofia Sankhya. Um dos 6 darshans, entre os Saddarshans, os 6 darshans, os 6 sistemas filosóficos ortodoxos da literatura védica, aí está esse, Sankhya, dado por Kapila Deva, e ele dá para a mãe. Então, conhecimento a respeito de como viver este mundo, como tocar, como identificar o nosso objeto de pesquisa, Paramatma, e buscar como trabalhar com o Paramatma através de yoga. Isso tudo é o que a literatura védica como um todo nos dá, com a maior paciência. Tem mais gente que quer simplesmente Dharma, Artha, Kama e Moksha. Vamos escrever muitos livros. Vyasadeva escreveu um monte de livros para atrair essa galera. Porque atraindo eles para a vida reta, a vida correta, a vida de responsabilidade, com a compreensão de que cada ação tem uma reação, a pessoa iria desenvolver sua inteligência desviada um pouco do gozo dos sentidos, buscando principalmente as suas próprias responsabilidades, a sua natureza. Então aí a seção Karma Kanda dos Vedas é a mais numerosa, e ali também está o Manu Samhita. Os Samhitas são principalmente da seção Karma Kanda dos Vedas. Então, aí a pessoa vai fazendo sua evolução voluntariamente. Ela vai estudando, vai voluntariamente dizendo, não, eu preciso me desenvolver, eu não estou satisfeito dessa maneira, eu quero a satisfação plena. Satisfação plena significa felicidade espiritual e felicidade material. Quando a gente alcança o estágio de estabilidade espiritual, automaticamente a gente se ajusta dentro do mundo material, porque o mundo material tem apenas um sentido, não tem mais aquele encanto todo. A gente aprecia toda a beleza, aprecia a necessidade de preservação do meio ambiente, mas mais observa com responsabilidade. Observa o meio ambiente com responsabilidade. Não observa mais com o olho de um extrativista. Onde tem gozo dos sentidos aí para eu tirar? Onde tem gozo dos sentidos aí para eu extrair para mim? Ele olha o meio ambiente com uma visão conservadora, uma visão de proteção ao meio ambiente, uma visão de harmonia, de sustentabilidade. E simplesmente se ocupa em sua atividade, oferecendo tudo que ele tira dali para Krishna. Então ele vai, o alimento que ele tira, oferece a Krishna. O trabalho que ele faz para obter a sua manutenção, ele faz para Krishna. E pronto, e assim ele vive em harmonia. Esse é o tema aqui, tem muito mais coisas, evidentemente. Vocês viram o verso é imenso, a tradução foi imensa, tem até nota de esclarecimento aqui. O significado também é muito bom e grande e rico, mas eu escolhi esse tema para falar com vocês agora, nesse domingo chuvoso, delicioso, em Vrajadama, Ecovila Vrajadama. Alguma pergunta? Maharaj, algum comentário? Tem alguém? Não, ninguém tem pergunta? Então, muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.